Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esta semana, episódio à conversa com. Tive a sorte e o privilégio de estar à conversa com o António Pedro Moreira. Uma conversa que eu já tinha na minha cabeça concebida enquanto hipótese há muito tempo e que finalmente se concretizou. Mais do que falar sobre o Pedro, vou deixar que sejam as palavras que ele escolheu utilizar no seu próprio blog, na sua própria página da net, para o descrever, falarem por tudo aquilo que eu poderia dizer neste início de episódio. Então aí vai. Sobre mim, diz o Pedro, nasci há uma semana em Valdecâmara, mas às vezes parece que foi há 30 e muitos anos. O tempo estica-se e retrai-se e confunde-me. Passei algumas horas em Coimbra e saí psicólogo. Passei outras na Finlândia, Noruega, Inglaterra e vários minutos em vários países espalhados por aí. Desde que me libertei de uma vida mais normal, apareceu-me o mundo e olhei de frente. Há uma hora e tal despedi-me e fui viajar 50 mil quilómetros entre Portugal e Singapura. Gostei e percebi o que queria fazer da vida. Escrevi um livro sobre essa viagem. Depois fui outra vez. Pedalei de Portugal à África do Sul. Escrevi outro livro. Deixei o tempo passar e lancei-me do Panamá ao México à boleia. As conversas que tenho inspiraram-me a criar a Metamorfose Ambulante, o meu programa de histórias de viagens e entre outros projetos. Tenho 1000 ideias, mas não tenho tempo para todas. E assim vou vivendo, umas vezes em casa, umas vezes fora, mas sempre de página em página, ideia em ideia. Pois é, precisamente sobre algumas dessas ideias, alguns desses projetos que eu vou falar já a seguir com o António Pedro Moreira. Por isso convido-vos a acompanharem-me nesta bela viagem. E vamos nós. Pedro, muito bem-vindo ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. É muito bom Obrigado. cá. Tu não sabes isto, mas já há bastante tempo que eu andava aqui a congeminar, lançar-te um convite para conversares comigo aqui no podcast. És assim uma daquelas pessoas que eu ao longo do tempo digo à Mia, olha, está aqui uma pessoa, às vezes apanho alguma coisa tua, normalmente no Instagram, que é onde eu te sigo, e não sei, ou um vídeo, ou assim, umas palavras, uma reflexão, e eu digo, olha, está aqui uma pessoa com quem eu gostava muito de falar, e no outro dia, já não me lembro exatamente a propósito de quê, mas trocamos umas mensagens no Instagram e eu lancei-te o convite. Aproveitaste e cá Sim. estamos. Por isso, obrigado por estares cá. Obrigado pelo convite também. Sim. Eu acho que na altura tu disseste, isto é que é um convite espontâneo, não é? Porque eu digo, Yeah, é para. quarta-feira, pode ser quarta-feira. Estávamos a discutir ou a debater uma cena qualquer e tu disseste: "Olha, falamos disso no podcast. Hum. Tens disponibilidade quarta-feira?" Eu: sim." Sim. Eu comecei a acompanhar um pouco as tuas reflexões via o Tomás Magalhães, do podcast Espolariza, que ele tem tido muitas conversas contigo, não é? Tanto no ambiente dele como no teu. Sim, sim. E tem sido interessante. Eu gosto de ouvir as conversas e normalmente sinto o meu alinhamento interior quando há discussão entre os dois, o meu alinhamento interior tende a cair um bocadinho mais para o teu lado, sabes? Ok. E pronto, daí também uma vontade extra de conversar contigo. Olha, hum, uma coisa interessante, tu estudaste psicologia? Correto. Sim, mas hoje em dia normalmente não te apresentas como psicólogo ou ainda o costumas fazer? Não, nunca o faço Sim. porque já não sou psicólogo e muitas vezes às vezes estou a falar com alguém, pessoas que Hum, conheci naquela instância e se vem à conversa o facto de eu ter tirado psicologia, eu costumo dizer fui psicólogo e depois temos sempre aquela conversa, não foi, não, é, ao que eu costumo responder quase sempre da mesma forma que eu digo, então um pedreiro, se deixar de ser pedreiro, passado 10 anos continua a ser pedreiro, uhum, ao que o pessoal responde, mas pronto, mas tu tens formação, quer dizer que tecnicamente ainda és e tal, mas não me identifico como tal, não me vejo como tal, uhum. sou um ex-psicólogo. Um ex-psicólogo, mas os filtros da psicologia continuam a estar ativos em ti, na forma como olhas para o mundo. Isso é um bocado difícil de saber, porque imagina, é um bocadinho como a galinha e o ovo. Eu sempre tive uma determinada abertura
para não só o meu universo interior, como o universo interior das outras pessoas também. Uhum. E eu acredito que foi isso que me levou a ir para a psicologia. Eu posso, obviamente, ter aprendido algumas coisas, num curso de 5 anos é possível que tenha aprendido algumas coisas e tudo mais, mas não sei se eu vejo o mundo ou as outras pessoas porque tirei psicologia ou se tirei psicologia porque já o via assim. Eu arrisco-me a dizer que é a segunda hipótese, apesar de não desconsiderar que ter tirado esse curso me deu alguns pequenos talentos, digamos. E mais do que ter tirado o curso, ter trabalhado como psicólogo, Uhum. porque eu, eu sei que toda a gente existe, mas eu sinto que não aprendi assim muito na universidade. Eu não ia a muitas aulas, e eu, se fosse hoje, teria feito de uma maneira diferente, mas tinha 18 anos, estava em Coimbra. É um bocado aquela dualidade que é impossível resolver, que é, eu acho que aos 18 anos ainda é um bocado cedo para uma pessoa ir tirar um curso que o apaixona, ao mesmo tempo também acho que está na hora, Uhum. porque se continuarmos a subir a idade de entrada das pessoas no mundo da adultez e da responsabilidade, então não sei onde é que vamos acabar. Portanto, é assim um paradoxo que eu próprio não sei como resolver. Mas a verdade é que eu fui para a psicologia precisamente por ter esse tipo de interesses e, e depois no curso fui aprendendo, mas sobretudo, como disse, foi a trabalhar que eu realmente tive a oportunidade de mergulhar em realidades mas tão distintas da minha, que me fez aprender muito e também, de certa forma, ainda que num parâmetro diferente, eu diria que aprendi quase tanto nas dinâmicas entre mim e os meus colegas de trabalho, como aprendi nas dinâmicas entre os utentes com quem eu trabalhava. Uhum. Então, se hoje em dia essa a lente ou os filtros da psicologia não serão assim os mais determinantes na forma como olhas para o mundo, há outro filtro que tu utilizes, sei lá, mais o filtro da filosofia, quando olhas, ou é uma coisa muito tua? Eu tendo a olhar para o mundo e para a minha experiência, essa marcando também um certo paradoxo. Eu acho que eu vivo em constante fascínio com a vida. Tipo, acho que o facto de eu existir contra todas as probabilidades é algo fascinante. Eu e tu e o Zé Manel da esquina. E então, uma das coisas que eu tenho naturalmente e que também faço por preservar é esse espanto, porque efetivamente dá-me alguma alegria à maneira como eu vou processando vida afora. Ao mesmo tempo, o facto de eu ter consciência de que não só é improvável, como também vai acabar, faz com que, e aqui sim encerra-se o paradoxo, que é, eu acho que a vida é para ser levada extremamente a sério e ao mesmo tempo não é para levar a sério de maneira nenhuma, percebes? E é um bocadinho difícil conciliar esto. É para levar, e estava a pensar nisto ontem, por acaso, especificamente ontem, que eu estava a pensar, porque lá está, isto é uma coisa na qual eu penso muito, e se eu tivesse, obviamente, se calhar se me perguntasse isto daqui a uma semana, eu podia responder de uma maneira diferente, mas neste momento é o que se me oferece dizer. É um desses filtros, é a constatação da finitude da vida e que, como eu estava a dizer, eu sabendo que é a única oportunidade que eu tenho de existir e de ter algum significado também é uma coisa que me importa muito, sendo que essa única oportunidade é esta, então isto é para levar a sério. Ao mesmo tempo, sendo que daqui a nada já não estou aqui, então se calhar não é para levar assim tão a sério. Uhum. E eu vou tentando integrar estas duas noções paradoxais dentro de mim. Uhum. Mas, para simplificar, e na raiz, eu diria que um desses filtros é a mais ou menos constante consciência da minha finitude, Uhum. sendo que não acredito em vidas após vida. Uhum. Ok. Pois eu ia né, desafiar aí o pressuposto que tu apresentaste, não é? De que só tens esta vida e que é a única que tens e que ela é finita, não é? E a desafiar, não tanto em função das minhas próprias crenças, que estão bastante alinhadas com essa, mas em função das crenças de muitas pessoas. Tu achas que isto é uma das coisas com que eu me tenho debatido muito nos últimos tempos, porque eu estou. Uh, tenho muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que acompanham este podcast, né, que têm crenças, as suas crenças naturalmente em relação à vida, ao mundo, ao universo, à existência de Deus. E eu tenho muito uma tendência a olhar para essas narrativas como formas de nós regularmos o nosso sistema,
perante esta incerteza quase esmagadora que é estarmos a viver uma vida sem manual de instruções, sem saber porque é que estamos aqui, de onde é que viemos, para onde vamos, E sem um significado extrínseco e sem pessoas a quem culparmos pelas coisas más que acontecem na nossa vida. certo? E que a forma de nos regularmos perante essa incerteza toda é às vezes agarrarmos uma determinada narrativa, não é? É também assim que estamos a olhar para essas narrativas do isto como uma parte de algo maior que eventualmente existirá. Sim, eu acho que as pessoas se agarram um bocado. Pensei nisto muito quando eu no Gabão, eu fiz uma viagem de bicicleta de Valcambra até a África do Sul, Uhum, em 2014, 2015, e fiz a costa toda da África. E quando fui dar ao Gabão, tive lá uma experiência acerca da qual já falei muito, não vale a pena estar aqui a repetir, mas fui convidado para fazer chamã numa cerimónia em que o chamã come uma raiz cujo princípio ativo é ibogaína, uhum, eles chamam aquilo iboga, uhum, eles em francês diziam bois sacré quer dizer madeira sagrada, e essa substância psicoativa facilita algumas alucinações e delírios do xamã, e para eles é Deus a falar através do xamã. E eu a partir de eu aí eu apercebi-me de, se calhar, isto é uma intuição, nem sequer chega a ser uma intuição, é uma hipótese minha que é, eu acho que as substâncias psicoativas tiveram um papel fundamental pelo menos na organização das religiões e dos mitos que depois mais tarde levaram às religiões como nós as conhecemos. O medo da morte também, porque é duro. E imagina, eu antes de ir na minha primeira viagem, que foi outra, em 2011, de Portugal a Singapura, sem voar, ida e volta, eu aí aos 27 atingi o meu apogeu de angústia existencial. Eu e ia para a cama e todas as semanas, se calhar às vezes mais que uma vez por semana, eu relembrava-me do facto de que ia desaparecer um dia e afogava-me um bocado dentro dessa angústia. Obviamente, se uma pessoa souber que a seguir vai para o céu, então eu acho que sofre da mesma, porque eu duvido que alguém tenha tanta certeza, pelo menos os cristãos com quem eu lido aqui em Portugal, no mundo islâmico o grau de certeza já é maior. E, portanto, acho que isso é são duas das razões, mas as substâncias psicoativas a maior parte das pessoas não as têm, portanto não é fundamental para toda a gente, mas acho que o medo da morte e também a busca de um significado, porque quando não há nenhuma entidade superior a nós que nos diz o que é que tem significado, então aí nós é que temos que encontrar, e se temos que encontrar parece que fica assim a saber um bocado artificial. E uma das vantagens de uma pessoa ler e conversar com outras pessoas é que podemos pôr palavras nas nossas ideias e com isso, a partir do momento em que há uma palavra, podemos aprender mais. E eu descobri que era existencialista, uhum, porque um existencialista é precisamente alguém que... Eu sempre conhecia a palavra existencialismo, mas sempre me pareceu algo que era fixe de dizer, mas para mim durante muitos anos era algo tão superficial quanto alguém que pensa e questiona e não sei quanto. Mas um dos atributos fundamentais do existencialista é precisamente perceber que não há sentido na vida, mas que nós o podemos encontrar. uhum, E eu não preferia, porque a cena é que a religião vem com muitas mentiras. E se Deus existe ou não, uhum, isso não é uma mentira, é uma verdade infalsificável, portanto, nem é mentira nem verdade, é só uma hipótese que nós nunca vamos saber, a menos que ele apareça aqui agora. Mas dentro dos próprios livros sagrados há contradições, há coisas que vão contra a nossa noção daquilo que é possível e do que não é. E depois há todo um livro que, felizmente, mais no cristianismo, menos no islamismo, por exemplo, as pessoas aprenderam a ver mais como metáforas ou a ser mais seletivos. Eu não vou aceitar esta mensagem, mas vou aceitar aquela. Mas mesmo assim causa-me algum dissabor o pessoal dar tanto valor a um livro que lá dentro tem mensagens que são más. Tipo, se é para ser assim, porque é que o pessoal não tira e fica só com as boas? uhum. Mas, e assim vou navegando. Olha, gostei da tua proposta da ligação que estavas aí a criar entre a experiência com substâncias psicadélicas e, e a aderência a este tipo de narrativas. Porque eu já há uns anos, já há quase 10 anos,
passei 2 semanas no Peru a fazer tomas quase diárias de ayahuasca. Ah, boa. Nunca E, fiz. as experiências que eu estava a ter, não é, continuamente, noite após noite, cerimónia após cerimónia, se eu, em algum momento, as interpretasse não como criações do meu inconsciente estimulado pela aquela substância, mas sim como mensagens que estavam a vir de fora para dentro, epá, eu estava prontíssimo para começar a minha religião e, Claro, claro. e para escrever Epá, e para escrever o meu livro sagrado e começar a angariar seguidores. e há 2 componentes nisso, que é, um deles é o facto das pessoas mesmo que saibam que estão o que é que estão a fazer, como tu sabias, já se vão sentir impelidas a isso. E eu acredito que há pessoas que simplesmente, geneticamente, têm mais propensão para esse tipo de metafísica do que outras. E depois há ainda uma parte interessante, que é, imagina as pessoas que a ayahuasca é um caso à parte, porque a ayahuasca é a mistura de 2 coisas. Uhum, Para quem não sabe, a ayahuasca é a mistura de 2 plantas ou 2 partes de plantas, em que uma delas dá moca, uhum, só que essa que dá moca, se for ingerida por nós normalmente, o nosso sistema destrói-a, digamos. certo. Mas então junta-se outra substância que inibe as enzimas que a Uhum, vão destruir, e então isso parece que até é mais propósito, e há pessoas que acreditam, veem nisso quase uma prova de que é divino. uhum, Mas se nós excluirmos a ayahuasca, imagina o que é tu estares a andar aí no México ou na Europa com outro tipo de substâncias e estás ali, és um caçador-coletor uhum, e já tens dentro de ti esse medo da morte e essa necessidade de explicação e tudo mais, e comes cogumelos mágicos sem saber que estás a comer. certo. Podes ter experiências que facilmente são vistas como do divino. Sim, e isso também acontece às vezes mesmo quando estamos a lidar com, sei lá, com uma doença no corpo, entramos num estado febril, começamos a ter alucinações, não é? Também temos experiências que achamos que são um bocadinho fora do comum para nós e que tendemos a tomar como experiências que vêm de fora, não é? Podemos interpretá-las dessa forma. Olha, eu antes de me ligar aqui para conversar contigo, estava a ler uma notícia no Instagram sobre um pastor no Colorado, nos Estados Unidos, que lançou uma criptomoeda, alegando que foi Deus que lhe tinha dito para lançar a criptomoeda, angariou vários milhões de dólares. Pá, a criptomoeda basicamente era lixo, aquilo era um projeto sem pés nem cabeça, o que quer dizer que as pessoas perderam o dinheiro todo que investiram, mas ele, por seu lado, tinha conseguido ficar com 1,3 milhões de dólares, sendo que gastou a maior parte do dinheiro numa mansão para ele e para a mulher. E pronto, e ele continuou a argumentar que fez esse gasto, ele apareceu a reconhecer que de facto tinha feito aquele lançamento da criptomoeda e que aquilo não fazia muito sentido, mas que ele estava a seguir as instruções de Deus, tal como tinham sido as instruções de Deus que o levaram a construir aquela mansão. E portanto, Isso é o pior crime possível, quase, porque obviamente estou aqui a hiperbolizar um bocado, hum, mas uma pessoa aproveitar-se hum, da fé de outras pessoas hum, é como tu aproveitaste de uma velhinha, é como tu aproveitaste de alguém indefeso, alguém que está a confiar em ti e tu usas isso a teu bel prazer. E isso nos Estados Unidos da América e no Brasil, sim, por exemplo, em que não só o pessoal é tendencialmente mais fervoroso, hum, como também há todo tipo de seitas, pá, isso acontece muito. hum. E conheces o Darren Brown? Não é o Dan Brown, é o Darren Brown. Conheço o Darren Brown. Olha, já fui de propósito daqui a Inglaterra para ver um espetáculo dele. A sério, olha, eu fui de propósito aqui em Inglaterra para ver um espetáculo dele e depois não fui. Sim. Eu, Qual é que viste? eu fui há uns anos, fui a Sunderland, eu já nem me recordo exatamente qual era o nome do espetáculo. Olha, era um espetáculo que me lembro que ficou assim muito marcado, porque foi o espetáculo começava com ele, foi o ano em que ele se assumiu publicamente como homossexual. Sim, lembro-me dessa entrada, mano, o gajo diz assim: "Opá, eu andei a pensar bué, Sim, estava super nervoso e depois eu disse a toda a gente que era gay e o pessoal não se importou nada". Porque a maior exato, parte porque a maior parte das pessoas lembro-me disso por acaso. sim. Olha, pronto, Foi assim que ele abriu o espetáculo, a contar essa olha, história, sozinho sentado numa cadeira no meio do palco, a dizer que andou durante meses em sofrimento e depois contou e as pessoas disseram só, e depois? partilhamos essa paixão, adoro, eu que há tempos, aqui há uns anos, pá, é assim, pensei que
as pessoas que eu mais admirava no mundo, por razões diferentes, era o Sam Harris, o Darren Brown e o Louis C.K. Uhum. As pessoas que, tipo, não é que admirava, mas o mais próximo que eu teria de ídolo, apesar de eu não acreditar nesse conceito. E o Darren Brown, para quem não conhece, Darren Uhum. é um mentalista, mas ele também já escreveu alguns livros, eu já li 2. Uhum. Se calhar já leste o Happy. Já li o Happy e também li o Tricks of the Mind, penso que é assim que Exato, se chama o primeiro. eu também. Eu acho que ele tem 3 ou 4, eu também li os 2 que tu Sim. leste. Pá, e o gajo, eu falei dele agora, porque estavas aqui a falar em seitas e tudo mais, ele, contrariamente a um ou outro mentalista daqueles mais à antiga, ele admite sempre que tudo o que faz são truques, Uhum. mas os truques dele são tão loucos Sim. que parece magia mesmo, é inexplicável. E ele eu aconselho, para quem não conhece, uma série que é The Experiments. Uhum. De antes estava tudo no YouTube, agora não sei onde é que está, mas pá, vale muito a Ele, pena. ele tem uns especiais no Netflix também que são fantásticos. Ok, não sabia que ele tinha cenas Netflix agora. Ele tem 2 ou 3 especiais que ele fez no Netflix, que são fantásticos, onde ele testa assim à séria a capacidade de instalar crenças. Há uma em que ele instala num tipo a crença de que o mundo vai acabar, há noutra em que ele testa a capacidade que as pessoas têm de seguirem autoridade. Ele cria um cenário assim muito rocambolesco numa festa onde ele contrata umas pessoas e depois vai-lhes dando instruções, vai-lhes pedindo sempre um pouquinho mais para as pessoas, até há um ponto em que lhes está a pedir para mentir, aquilo até o ponto em que lhes pede Em que para, eles para empurram assassinarem uma pessoa, para empurrarem um tipo de uma de um de um telhado. Yeah, prédio yeah. abaixo. O gajo, eu falei disto porque num dos episódios, que acho que é dos Experiments, ele pega numa pessoa que ele conhece ali e ele leva para os Estados Unidos da América, porque é mais fácil, porque ele é conhecido, é muito conhecido no Reino Unido, e ele consegue fazer com que esta pessoa se torne o líder de uma seita. Uhum, Ele consegue fazer com que esta pessoa ponha tipo a mão na testa de uma pessoa e as outras pessoas desmaiam. uhum, Tipo, cenas, o poder da mente é absolutamente fantástico. E alguém usar esse poder sobre a mente das pessoas para se aproveitar delas, uhum. parece que é tipo assim um nível extra de má onda. Sim. Sabes que o Darren Brown, ele começou a carreira dele assim como performer, como hipnotizador. Ele estudou hipnose, aprendeu a fazer hipnose de palco e enquanto ele estudava era assim que ele ganhava algum dinheiro. E depois, mais tarde, ele foi aprender assim, uma área do conhecimento que eu explorei durante muitos anos, que é a programação neurolinguística. Ele aprendeu-a muito bem, aprendeu a utilizá-la muito bem e ele foi ser muito paradoxal, que é ele, por um lado, inclusive no livro dele, no Tricks of the Mind, ele goza muito com a PNL, usando, dizendo que isto é pseudocientífico, mas ao mesmo tempo está continuamente a utilizar, porque ele aprendeu a utilizar muito bem aquelas estruturas de comunicação. Eu gosto muito dos espetáculos dele porque ele está continuamente a fazer programação hipnótica, sendo que depois, quando ele está em palco, ele está a usar truques que são seguros, não é? Ele não vai para palco com coisas que Poder podem ou falhar. não funcionar, ele controla sempre tudo aquilo que está a acontecer. Mas é um tipo muito interessante e que eu muitas vezes sugiro, sobretudo a pessoas que estão no mundo do desenvolvimento pessoal como eu estou e que começam a ter assim umas crenças um bocadinho fantásticas ou fantasiosas acerca do desenvolvimento pessoal. E eu proponho-lhes que vejam o trabalho que o Darren Brown faz, porque o Darren Brown é muito bom a expor a forma como certas pessoas, basicamente são os con artists, não é? São os aldrabões, e vão para cima do palco usar estratégias que são conhecidas há muitos anos para proporem que estão a falar com pessoas que já morreram ou que estão a adivinhar certas coisas, porque ele consegue fazê-lo e quem sabe onde encontrar informação sobre aquilo que ele está a fazer consegue acompanhar perfeitamente o processo. E é muito interessante, às vezes, também para desmontar. E, aliás, até é interessante falarmos sobre isso, porque era uma das coisas que eu te queria perguntar, Pedro, que é, como uma pessoa que não está, assim, formalmente nesta área do desenvolvimento pessoal, como eu estou, não é? Que sou coach e ensino pessoas a fazerem coaching, ensino-as sobre a neurolinguística, sobre neuroestratégia, que são as áreas que eu mais gosto de explorar. Qual é que é, assim, a tua visão, quando tu ouves falar em desenvolvimento pessoal, ou vês uma pessoa como eu, que aparece assim nas redes sociais a dizer que é coach, qual é que é assim a tua? Estou curioso sobre como é que tu olhas para isso.
Ok, assim, eu por acaso eu pensei nisso antes. E não quero estar aqui a ter uma resposta um bocado standardizada, mas ao mesmo tempo é aquela em que eu. Olha, começou já a cabeça quando efetivamente vejo. Basicamente este preâmbulo todo para responder de maneira sincera que pode não ser assim tão simpática. Que, que imagina, sei lá, se alguém me diz que é coach, Hum, eu não tenho um preconceito à partida, não tenho. Mas a verdade é que muitas vezes quando ouço alguém que se diz coach a falar sobre pá, um método ou uma cena que fez, nunca levo assim muito a sério. Mas isto não é para dizer que não reconheça que é uma área que existe e que é importante e que há bons profissionais que a fazem, mas não sei se não carecerá de. Não sei muito bem quem é que se pode tornar coach, se é qualquer pessoa que se pode tornar coach, não é? Percebes? Não sei se há ordem, não deve haver ordem dos coaches, não é? Tipo, como é uma área não regulamentada, tu se quiseres podes terminar esta sessão e dizeres, olha, agora sou coach. pronto, eu acho que isso pode ser um problema e acho que isso se calhar mina um bocadinho a credibilidade Não que tem alguns barreiras, têm. é uma profissão sem barreiras à entrada, não é? E isso tem muitas vantagens e ao mesmo tempo é problemático, claro. Ao mesmo tempo, estava a ouvir um excerto da Joana Marques na grande entrevista com o Vítor Gonçalves Uhum, e também não, por mais que eu goste da Joana Marques, também não, ela estava a falar lá, pelo menos nesse uhum, excerto que eu vi, que foi tirado de contexto, devo dizer, ela estava um bocado a falar como se toda a área fosse algo. Estava a tomar a parte pelo todo, uhum, basicamente, ou tomar o todo pela parte. E uhum. eu também não vejo isso, até porque já te ouvi a ti a falar aquilo, e pá, nunca te via trabalhar, mas confiro-te credibilidade e pá, no dos Floriza não sei se já vi, mas uma pouco beleza. Aqui e ali vejo pessoal a Sim. falar e eu fico aquele. Para mim, a intuição não dou tanta importância como algum pessoal dá, mas dou alguma e muitas vezes o pessoal a falar a quem atribuo alguma credibilidade. Sabes que eu acho, a forma como eu olho para o coaching, eu acho que o coaching bebe diretamente ou anda a reboque da filosofia e da psicologia, não é? Que são as áreas do conhecimento que exploram caminhos que depois permitem ou uma série de outras atividades que são mais simples ou até às vezes mais superficiais, no sentido em que não aprofundam tanto certas questões, andarem depois assim um bocadinho a reboque, não é? Porque pegam em duas ou três descobertas ou duas ou três linhas e transformam-nas em processos que mais pessoas podem seguir ou utilizar. E uma coisa que para mim às vezes é um bocadinho frustrante é que uma das principais críticas que se faz ao coaching é a utilização de clichês, é o dizer às pessoas como é que elas deviam viver a vida, é a utilização de fórmulas, quando, por definição, nada dessas coisas é coaching. Porque coaching é extremamente neutro, o coaching enquanto processo não tem um código de valores, não te diz, olha, está certo ou está errado, deves fazer isto ou deves fazer aquilo. O coaching é uma estrutura, sobretudo, de questionamento e portanto, às vezes é um bocadinho. Eu gosto de fazer esta pergunta para perceber como é que quem está de fora vê o coaching. Porque eu próprio tenho aqui uma relação difícil às vezes com o coaching, porque vejo muitos dos meus colegas. Mas não há tipo uma federação, uma cena assim, que seja. Há organizações internacionais, sabes? Sendo que eu não gosto muito. Essa é a parte de qualquer profissão, é uma parte que a mim não me, não me interessa muito, sabes? O tentar controlar uma coisa via burocracia acho sempre complexo. Prefiro assim o alinhamento de três ou quatro princípios que depois garantem Sim, que só estava só a ver porque depois isso abre a porta, lá abre está, a porta. a Sim, qualquer pessoa que queira dizer que é coach. sim, claro que sim. Mas, quando tu ouves esta expressão desenvolvimento pessoal, né, quando tu pensas no teu desenvolvimento pessoal é o quê para ti, Pedro? Olha, isso aí é que é uma expressão que me aborrece já um bocado. Uhum, sim. Porque, ok, acho que sinto que há pessoal a quem lhes dizem, e aqui estou a falar num desenvolvimento pessoal, mas desligado da onda do coach. Uhum, Não que eu tenha problema nenhum em estabelecer críticas, caso fosse o caso, mas pá, aqueles Andrew Tate e Jordan sim. Peterson e esse pessoal todo.
eu sinto que há pessoal a quem é dito que eles estão perdidos. Uhum. Percebes? Acho que há muita gente que diz, opá, por exemplo, um gajo que o pessoal da tua área curte bué, que é o Simone Sinek. Uhum. Mas pronto, esse aí eu conheço muito menos e não tenho nenhuma ideia acerca dele, positiva ou negativa, mas uma vez ouvi-o a dizer uma cena que aquilo ficou-me. E ele disse, opá, porquê que achas que as pessoas estão... Ele está assim, deves ter visto isso, é muito famosa essa. Ele está assim sentado e ele disse, porquê que achas que as pessoas estão todas deprimidas hoje em dia? Porquê que achas que não sei quanto? E isso convidou em mim um conceito que eu ainda vou explorar mais, que é o populista filosófico. Uhum. Ou, se calhar, de uma maneira mais facilmente perceber, o profeta do Apocalipse. Uhum. Opá, porque este pessoal, muitas vezes, identifica um problema por intuição, Uhum. tipo, opá, porque é que eu fui procurar? Tipo, as pessoas estão mais deprimidas hoje do que antigamente. Sim. Opá, eu tive dificuldade em encontrar no meta-estudos, não sei quanto, depois, entretanto, comecei a usar o ChatGPT, lembrei-me disso. E diz: olha, podes-me encontrar isto, porque é um bocadinho difícil estava a ser um bocado difícil de encontrar e não cheguei assim a grande conclusão. Depois, pá, mesmo assim, hoje em dia, uma coisa é ter mais pessoas diagnosticadas com depressão ou vários tipos de psicopatologias do que antigamente, e isso não quer dizer que haja mais, É simplesmente pode jamais. ser mais diagnósticos. E então acho que há muito pessoal aí que diz às pessoas que elas têm um problema, que eles estão perdidos, e o pessoal, realmente eu estou perdido, eu não sinto, não sei qual é o meu propósito, não sabe qual é, se calhar, uma data de coisas que é normal não saber, a Uhum. determinada etapa da vida, e então agarram-se a este pessoal que diz: olha, pá, não devias masturbar, não devias tomar banhos de gelo, devias clean your room, pá, Uhum. arrumar o teu quarto é fixe, eu sei que até pode ser visto como uma metáfora e tudo mais, mas quando eu penso em desenvolvimento pessoal, penso muito no Jordan Peterson da vida, Uhum. que se aproveitam um bocado da vulnerabilidade que as pessoas têm ou que eles imputam às pessoas. Ou Uhum. seja, uma vulnerabilidade que se calhar até é normal ou as pessoas nem tinham realmente, mas que eles dizem, não, tu tens esta vulnerabilidade e sabes que mais? Ouve o que eu te digo e vais sair dessa vulnerabilidade. Uhum. Então, é um bocado por aí. E porque quando eu ouço esse termo, vem muito acoplado a isso. Uhum. Destrinçando, esquecendo a Jordan Peterson todos. Pá, e se eu pensar só no termo como pegando nas palavras e combinando-as e vendo o resultado? Epá, é óbvio que eu acho que é positivo alguém tentar perceber o que é que falha na sua vida, o que é que está a mais e tentar descobrir os melhores caminhos para chegar a uma versão de si que seja melhor do que aquela anteriormente. Mas, desculpa lá aqui o testamento, mas tenho mais uma cena a dizer acerca disso que tenho pensado recentemente. Epá, eu até pensei nisso, até escrevi no meu telemóvel. hum, Ando a tentar escrever assim algumas pequenas aprendizagens. Deixa eu ver se está aqui assim à mão. Epá, não é nada do outro mundo, mas as pessoas querem mudar, mas raramente mudam. É difícil alguém lembrar-se dos truques que aprendeu para ser mais loquaz ou carismático. E é difícil estarmos tão atentos a nós mesmos que nos tornemos pessoas mais compreensivas ou menos reativas. Talvez a parentalidade seja uma oportunidade de ouro para sermos melhores, porque somos constantemente brindados com o dever do exemplo. Porquê? Pá, porque havia um canal que me aparecia muitas vezes, que é o Charisma on Command, não sei se conheces, Não conheço, não. e não, eu não tenho problemas com a minha sociabilidade e acho que até sou uma pessoa carismática, mas aquilo aparecia-me e eu clicava, se calhar mais pelo meu interesse nas ciências humanas e tudo mais. Opá, e há uma data de truques para se fazer. Eu estava a pensar, quem é que se lembra disto tudo? Certo. Não é? Tipo, e se calhar aí realmente é que um coach pode ajudar as pessoas a incorporarem essas aprendizagens no seu dia a dia, seja ele pessoal ou profissional. Mas tenho andado assim um bocado cético em relação ao poder de mudança das pessoas, com sendo a parentalidade, lá está, porque eu no outro dia fiz uma cena qualquer e pensei, pá, mas eu tenho que dar o exemplo para o Noé. Não sei se foi mandar uma cena, uma bola, não sei o que é que foi. Então aí acho que é uma oportunidade que as pessoas têm. Não Uhum. sei o que é que tu achas. O que é que tu achas em relação à possibilidade de mudança das pessoas? Olha, Aposto que é da favor. não, só para reforçar o que acabaste de dizer, a Mia costuma dizer não é assim um pensamento muito original, mas é uma coisa que ela reforça muito, que é a parentalidade é o grande curso de desenvolvimento pessoal, não é? E o segundo grande curso são as relações amorosas, não é? Esses são os dois grandes cursos de desenvolvimento pessoal que nós temos aqui neste mundo. Mas eu gostava de comentar aí duas coisas que tu disseste que eu acho que são muito importantes. Uma
é que nós nos últimos, na última década, nas 2 últimas décadas talvez, começamos a assistir a um grande cruzamento entre as técnicas de marketing, muito reforçadas depois com o aparecimento das redes sociais e do marketing digital, e este mundo que já existia do desenvolvimento pessoal. Porque de repente passaste a ter comunicadores muito poderosos, como por exemplo o Anthony Robbins, ou agora, assim, mais recentemente, os exemplos que tu deste, por exemplo, o Jordan Peterson, pessoas que são carismáticas, Inteligente. são fluentes, têm uma boa capacidade de se expressarem e que se apoderam muito bem do processo de criação da necessidade primeiro, para depois mostrar um possível alívio da dor que instalaram e que exacerbaram inicialmente. E isso acho que é muito complexo. Eu estou muito alinhado com aquilo que tu disseste de os pontos de partida que muitas vezes se utilizam nestes discursos de desenvolvimento pessoal, que é pá, o mundo está caótico, as pessoas estão em sofrimento, nunca tivemos tão separados uns dos outros, e É. que muitas vezes isto passa, não é? Como é um pressuposto, mas que quando nós desafiamos o pressuposto, muitas vezes descobrimos que isto lá está, é Isso uma. passa porque as pessoas acreditam nisso e é por isso que é Sim. populismo, Uhum. porque se já has de ter reparado, sempre que falas com alguém acerca de se o mundo está cada vez melhor ou cada vez pior, Uhum. pá, 90% das pessoas diz que está cada vez pior Certo. e até pode estar, eu acredito que não e tenho alguns dados que me permitem dizer Uhum. isso. Mas as pessoas dizem sem sequer pensar, é uma cena que parece estar impressa no nosso DNA e por isso é que passa. Sim. E por isso é que eles dizem. É. Aqui às vezes de facto entra a técnica, por exemplo, uma técnica, eu gosto de hipnose, ensino hipnose, tenho um curso de hipnose. Por exemplo, quando eu quero propor a alguém que, por exemplo, alguém que tem dificuldade em relaxar, não é? Em vez de lhe dizer, olha, agora vais relaxar, e a pessoa diz, não, que eu não consigo. Eu vou utilizar uma estrutura linguística do género, sabendo que dentro de instantes vais começar a relaxar, deixa-me fazer-te uma pergunta. Pronto, que é uma estrutura, dentre muitas que se utilizam, para entregar um comando por baixo do radar, não é? Que é dar uma Yeah. instrução ao inconsciente, e eu estou continuamente a ver estas coisas a serem utilizadas nos discursos de desenvolvimento pessoal. É que se eu disser, pá, sabendo que o mundo está cada vez pior, e se não fizermos nada para mudarmos, vamos todos morrer, deixa-me contar-te que. E aquele pressuposto entra. E aquele pressuposto entrando muitas vezes cria aqui começa a criar alteração do mapa de crenças. E eu estou muito alinhado contigo quando olho para isto, às vezes, como uma coisa que é mais uma criação do que propriamente algo que tenha assim uma aderência incrível à realidade. Mas há outra coisa que tu começaste aí a tocar que para mim é muito importante, que é eu no último ano comecei muitas vezes a dizer desenvolvimento pessoal e social, porque muitas das propostas de desenvolvimento pessoal, aliás, nos últimos anos, o Darren Brown é um grande estoicista, não é? Um grande defensor da escola estoica. O estoicismo entrou assim muito em força, mesmo no mundo das organizações. Agora é cool dizer que se é estoico. E muitas vezes há um foco exagerado no vou-me focar só naquilo que eu controlo, portanto, o que eu controlo sou eu próprio, e portanto foco-me só na minha cena e não quero saber dos outros que eu não posso controlá-los. E isso muitas vezes é uma proposta muito individualista, sabes? E então é uma das coisas que eu espero também ir dando o meu contributo para que o desenvolvimento pessoal não seja uma coisa que nos isola e que nos Mas eu torne tenho um bocadinho cínicos em relação ao grupo. mas eu tenho a ideia que o estoicismo não é bem assim na medida em que, se bem me lembro, pá, o meu conhecimento com o estoicismo é, além de coisas aqui e ali, é precisamente ter lido o Happy, É. porque pai metade do livro foi sobre o estoicismo. A minha cadela está ali a engasgar-se. Estás bem, Dia? Ela às vezes bebe água muito rápido e depois engasga-se. Porque tenho ideia que uma diferença entre os. Pá, aquela cena, o Luna estava sempre a falar disso, outra corrente filosófica que tem a ver com o hedonismo, o epicurismo. Tenho a ideia que a diferença entre os epicuristas e os estoicistas é precisamente que para os epicuristas, pá, a cena deles era estarem numa comunidade isolada, no meio da montanha com os amigos e viverem hedonismo e tudo mais, ao passo que os estoicos tinham um enfoque mais social, mas Hum. posso estar errado. Sim, quando lemos os pensadores estoicos, percebemos muito essa, por exemplo, a orientação para o trabalho, não é? Para fazeres o teu trabalho o melhor que tu puderes e dessa forma também servis os outros.
eu vejo é que há muitas apropriações modernas do estoicismo, é quando uma proposta de foca-te naquilo que que tu controlas, não é? Por exemplo, começas a ver imagens sobre a guerra no Médio Oriente e diz, isso é uma coisa que eu não controlo, não consigo influenciar, portanto vou-me focar é na minha cena. Sei lá, pensas nas Sei, sei. eleições aqui em Portugal a 10 de março e dizes, eu não controlo, a minha única forma de controlar é ir lá por a minha cruzinha, portanto não vou dedicar tempo nem espaço a isso. E isso É, acaba é por interessante. resolver muito. É tipo uma corrupção de algo que faz sentido, porque mas consigo perfeitamente ver alguém a dizer isso em relação à guerra da Palestina e aos votos também, mas a verdade é que há algo que as pessoas controlam em relação à guerra da Palestina. Sim, Eles podem ser manifestantes e certo, controlam o facto de poderem fazer uma manifestação, depois não isso, controlam o desenlace final. certo. Mas, portanto, Tiago, nunca tinha pensado dessa perspectiva, que realmente uma boa ideia pode ser cumprida à forma de levar a um maior egocentrismo. Sim, sim. Portanto, eu ultimamente tenho feito este acrescente desenvolvimento pessoal e social, que é para nos relembrar continuamente de que nós podemos trilhar caminhos para nos aproximarmos daquilo que queremos ser, ter e fazer, e também pensar na forma de criar impacto a um nível mais global, ou a um nível social, ou em relação à vida dos outros. Né? E fazendo aqui uma ligação com outra das coisas que eu gostava bastante de falar contigo, né? Tu assumes-te como um viajante, né? Escreveste livros sobre viagens, já fizeste umas viagens assim bem marcantes e que algumas pessoas talvez designassem de meio loucas, tipo saís de bicicleta rumo à África do Sul. Hum, e o viajar, o ato de viajar e do conhecer outras culturas e nos metermos nessas aventuras todas, ajuda-nos muito a ganhar aqui novas perspectivas em relação a tudo aquilo que estávamos a falar agora. Há assim uma ou umas grandes aprendizagens que tu fizeste com as tuas viagens que não trocavas por nada? Olha, imagina-me, quando uma pessoa está em viagem e viajando como eu viajo, a minha primeira grande viagem foi em 2011, como eu disse há um bocado, fui de Portugal a Singapura sem voar, ida e volta, e em 9 meses e meio gastei cerca de 3.000 euros. Uhum, Portanto, fiz 20 mil quilómetros de boleia, paguei para dormir bué da pouco, e quando dormia, pagava para dormir era sítios fracos. uhum, Depois fiz a minha viagem até a África do Sul, bicicleta, foram 15 meses, e aí acampava, o máximo que eu paguei, tirando o hotel em Espanha antes de apanhar o barco, eu acho que o máximo que eu paguei num hotel em África foi 6 euros. uhum, Portanto, os sítios eram maus, eram maus. E eu viajo sempre em baixo custo. E depois fiz uma do Panamá ao México à boleia, em 2018, sempre tudo à boleia e sem pagar alojamento também. uhum, E porquê? Eu gosto que as minhas viagens sejam uma aventura. Gosto que haja um desafio. Gosto que haja medo. A minha última viagem já não teve assim muito medo. uhum, E é por isso que eu agora a minha próxima já tenho algum medo. E é algo que me cativa, por razões que eu ainda não descortinei totalmente. Mas também, uma pessoa entregando-se assim ao mundo com poucos meios de subsistência, ou pelo menos não querendo despender de muitos meios de subsistência, uma pessoa obriga-se a passar um bocado mal. E todos nós sabemos, e todos nós estamos fartos de saber, que a esmagadora maioria das pessoas vive muito pior que nós. uhum. Por exemplo, uma pessoa que ganha 1.500 euros líquidos por mês está no 1% do mundo. Do mundo. No mundo, sim. E, e nós sabemos isso na teoria, mas eu, além de saber isso, eu vi isso. Tipo, eu, felizmente, não, especialmente em África, que era onde eu achava que mais iria acontecer, acabei por não ver assim muita miséria. Vi muita pobreza, mas aí percebi que uma coisa é pobreza, outra coisa é miséria. Uhum, Mas apesar de não ter visto muita miséria, vi mesmo muita pobreza, via famílias inteiras que viviam, tipo aqui nesta parte da minha sala, estás a ver? Tipo, 7 pessoas ali a dormir, ou 6. E isso roubou-me um bocado a minha inocência. E eu acho que eu estou numa crise estou numa crise de 40% de idade. uhum, Ainda não cheguei à meia idade, mas acho eu.
E eu acho que o facto de ter feito as minhas viagens teve um papel importante nisso. Que é, por um lado é bom, é sempre bom, mas em termos de sentimento, é bom e é mau. Em termos filosóficos é bom, em termos de sentimento, por um lado é bom, por outro lado é mau. Por um lado é bom porque isso relativiza muito mais os problemas que eu possa ter no meu dia a dia. Epá, aquela história do mas há pessoas que morrem à fome em África é bem verdade. Lá está, eu, apesar de não ter visto literalmente pessoas a morrer à fome, sei que elas existem e havia outras formas de pobreza muito agravada. E isso é algo que eu trago comigo e que me faz ver os meus problemas com sem essa palavra, se calhar, como inconvenientes em vez de problemas. Obviamente, isto é algo, porque é tão difícil nós treinarmos a nós próprios, que isto é algo que eu trago dentro de mim, mas não quer dizer que não resvale esporadicamente para aí. Relacionalmente, tento não ser esse gajo, porque se alguém está a queixar comigo, isto é alguém que eu sou de mim para comigo mesmo. Uhum. Se alguém está a queixar de, pá, porque não teve Sport TV durante 3 dias, pá, este aqui se calhar é ridículo demais, mas se alguém está a queixar que, pá, que amolgou o carro e vai ter que gastar 250 €, uma cena assim, e está bué chateado, eu tento ouvir, em vez de estar a dizer, mas há pessoas a morrer em África, porque Uhum. ninguém gosta desse gajo, é chato. Agora, portanto, internamente ajudou-me nisso, nessa perspectiva. E isso foi bom, em termos emocionais. Em termos emocionais também foi mau, porque eu tenho tido alguma dificuldade nos últimos tempos em lidar com o privilégio que tenho. E eu sei que é uma cena que está muito em voga, a cena do white privilege, whatever, e eu não sinto isso. Aqui há uns meses li um livro que finalmente me permitiu-me descartar-me de culpa histórica, mas sinto responsabilidade. Eu não sinto responsabilidade por ser branco, eu sinto responsabilidade por ter mais do que muita gente. E há negros que têm muito, e têm mais que eu, e há brancos que têm menos do que vários negros, portanto, para mim não é uma questão racial, apesar de se cruzar muito, mas, pá, eu vi tanta coisa e vi tanta gente a viver com tão pouco e que é difícil para mim incorporar o facto de que nesta minha casa, por exemplo, tenho um quarto vazio. Uhum. E eu falo disto às vezes, chamo-lhe o paradoxo do quarto vazio, que é, eu sei que há pessoas que se veem lixadas para pagar um quarto, Uhum. e eu dou-me ao luxo de ter um para mim e para a minha esposa, um para o Noé, que é o meu filho, e tenho um vago, tenho um escritório, tenho esta sala enorme, tenho, opá, e aí, mas eu gosto disso, porque isso foi isso que, apesar de me sentir mal com isso, se não fosse isso, por exemplo, eu não tinha tomado umas decisões que foi, para mim, a minha decisão mais importante dos últimos tempos foi ter decidido doar 5% de tudo o que ganho para caridade. E a verdade é que se eu não tivesse esse desconforto emocional, que em boa parte foi proporcionado pelas coisas que eu já vi nas minhas viagens, eu não tinha tido esta ação que eu vejo como moral. Uhum. E pá, isto porque interessa-me. Eu penso muito acerca do que é que significa ser boa pessoa e a filosofia moral, para mim, é o tema mais interessante que existe, mesmo se quer eu siga isso ou não, mas tento seguir e acho que nesse aspecto, sim, as viagens tiveram um grande impacto em mim. Uhum. Tocaste aí num dos meus grandes temas de desassossego pessoal, que é, eu tenho lido muito e procurado aprender bastante sobre altruísmo, sobre o movimento do altruísmo eficiente e tentar, não é, porque também tenho uns momentos como tu de não tenho quartos vazios, mas tenho outras coisas claramente em excesso e penso muito sobre isso. Nesse sentido, um dos últimos episódios, eu acho que é o penúltimo episódio do Sam Harris, em que ele fala com o Chris, com o tipo Mas até do Ted. Houve ali um momento que me trouxe um bocadinho de descanso, porque o Chris fez menção a umas contas que tinham sido feitas em que se propunha que se todas as pessoas do mundo que estão por causa do seu rendimento, que estão em condições de doar, se dessem anualmente ou 10% de todo o seu rendimento ou 2,5% da sua riqueza global, se um terço das pessoas que estão em condições de fazer isso o fizessem, tínhamos dinheiro em excesso para resolver basicamente todos os problemas do mundo. E portanto, ali a proposta dele é: se tu individualmente estás a fazer isso, se tu estás a doar todos os anos 10% do dinheiro que ganhas,
ou 2,5% da tua riqueza global, tu já estás a fazer a tua parte. E isso trouxe-me um bocadinho, trouxe-me um bocadinho de sossego. Depois, pronto, não sei se é só uma forma de poder continuar a usufruir dos quartos vazios. Opá, se me permites, é capaz que assim, imagina, ehm, como a maior parte do pessoal não faz, Certo, eu acho que é o dever das pessoas de fazerem mais do que a sua parte. certo. Ok. Atenção, eu não dou os 10%, eu dou 5%. Hum, E, pá, foi uma decisão que, pá, porque andava a sentia mal, estás a ver? Sentia-me mal comigo mesmo e achava que era uma merda. E foi precisamente em conversa até com o Tomás que eu queria dar 10%, mas estava-me a custar, pá, porque é dinheiro, não é? sim. É dinheiro. E eu tenho um quarto vazio, mas também pro- não ando a dar em dinheiro. E eu até acho que ele disse: Olha, porque é que não, em vez de dar 10, não dá 5? Começas com 5, sim. E para mim foi fascinante. Eu já dei 2 vezes, eu dou uma vez por ano, Uhum. não vale a pena estar a dar todos os meses. E isso também é uma das cenas do altruísmo eficaz, que é. Eu até escrevi um pequeno texto sobre isso recentemente. É fascinante o quão não feliz eu me sinto quando dou. Aham. Porque é carregar num botão. Certo, É tipo, não é a mesma coisa que ver uma senhora na estrada e que nós ajudamos a atravessar a estrada e depois ficamos, ai, sou mesmo boa pessoa. certo. Tipo, não, só que não é isso. Não é isso que, se uma pessoa realmente quiser, e podemos passar a conversa toda de que o altruísmo é sempre egoísta e não sei quanto, mas se uma pessoa quiser mesmo maximizar o bem que faz, então tem que desconsiderar essas situações que fazem sentir melhor cá dentro, se bem que Uhum. elas são melhor do que nada, obviamente, Claro. e se calhar pensar numa cena que seja mais escalável ou mais eficaz, como o próprio nome do movimento indica. Uhum. Olha, Pedro, tenho aqui mais duas perguntas para ti. Uma, nem de propósito, tu já tocaste nela agora há um minuto, quando falaste na ideia do ser boa pessoa, porque uma das perguntas que eu tinha tomado aqui nota que te queria colocar é: em 2024 ainda vale a pena, ou vale até mais a pena do que nunca, o projeto de ser boa pessoa? Para mim, o projeto de ser boa pessoa é o único projeto Hum, que vale a pena, porque é dentro desse projeto que todas as outras nossas ações recaem. Agora, o problema é o que é que isso significa. certo. E eu aqui há tempos tive a pequena realização que isto é o que dá um gajo, pensa, pensa, pensa e depois chega a um vazio de soluções, mas pelo caminho é divertido. Imagina, eu, por uma maneira de pensar, eu acho que a maior parte das pessoas são boas pessoas. Porque quando nós pensamos em alguém ser boa pessoa, pensamos em alguém que é simpático, é amigo do seu amigo, se calhar até dá algum dinheiro para caridade e tudo mais. E eu acho então que a maior parte das pessoas são boas pessoas. Por outra maneira de pensar, eu acho que quase ninguém é boa pessoa, e estou-me a incluir aí a mim também. Porque qualquer pessoa que viva com muito mais, do que aquilo que merece para ter uma vida condigna, por mais subjetividade que haja no termo de condignidade, e opta por não ajudar pessoas que têm muito menos que elas, ou pessoas que escolhem, sem precisarem disso, comer animais, por exemplo, sublinho, sem precisarem disso. Uhum, Opá, é difícil de alguém se ver como boa pessoa. E reitero que eu estou-me incluído nesses grupos. Não me incluo na parte dos animais, uhum, mas incluo-me na parte de viver com mais do que preciso. E depois também tenho a terceira solução, que é as pessoas não são nem boas nem más, porque na verdade eu não acredito em livre-arbítrio, eu acho que nós somos só um código genético e um conjunto de circunstâncias. Eh, Portanto, tendo dito isto, pá, acho que sim, obviamente, porque ser boa pessoa implica nós não só termos noção desse privilégio que temos, pode ser dinheiro ou pode ser até o nosso tempo, e haver um esforço para fazer com que outras pessoas possam beneficiar um bocado do mesmo, nem que seja da nossa atenção, ou seja do que for. Porque nem sequer é assim uma atitude tão altruísta, falando agora outra vez daquele paradoxo da Phoebe e do Friends, que todo o altruísmo é egoísta, porque a verdade é que uma pessoa sente-se bem a ser fixe. uhum. Não é? É fixe ser fixe. Sim. E, portanto, sim, acho que hoje, e não mais do que ontem e não mais do que amanhã, mas sempre com a prioridade máxima
disse. E acho que se calhar é importante as pessoas terem a franqueza com elas próprias, como eu aqui acho que tenho, de olharem para dentro e pensarem, pá, eu não sou assim tão boa pessoa quanto eu penso. Agora, obviamente estou a dizer isto, estou a usar o meu próprio padrão, não é? Mas também foi a mim que tu perguntaste. Mas acho que as pessoas duvidarem um bocadinho mais acerca do quão boas pessoas são, dava jeito. Porque basta as pessoas pensarem assim. Se calhar, especialmente alguém que acha que a maior parte das pessoas não são boas pessoas. E tu vais perguntar, ok, então tu achas que 30% das pessoas não são boas pessoas? Vamos dizer, em vez da maior parte, que é muito exagerado. As pessoas, se calhar, dizem, acho que 30% não são boas pessoas. Ok. Quantas pessoas é que tu achas que responderiam sim à pergunta és boa pessoa? Pá, acho que a esmagadora maioria das pessoas responderia que sim, não é? Sim. Então há aqui algo errado, há aqui muita gente que está enganada. E de acordo com a tua percepção do número de pessoas, quer dizer que 70% das pessoas estão enganadas. É mais provável tu estares enganado do que não estás. Não está, claro. Ou é o facto de seres tu que torna diferente, mas os outros também são eles. Não é? Certo. Então acho que as pessoas duvidarem um bocado de si próprias nesse sentido é o primeiro passo, porque nós não podemos tomar nenhuma ação boa ou má, né? Antes de tomarmos consciência de que ela é imperial. Bom. Gostei da tua afirmação inicial de que o projeto Ser Boa Pessoa é o único projeto que vale realmente a pena, porque uma das coisas que para mim às vezes também é curiosa de observar aqui como instrutor de desenvolvimento pessoal é que é muito mais comum as pessoas procurarem a ajuda de um coach ou procurarem uma treinada abordagem de desenvolvimento pessoal porque estão em busca de ou de alcançarem sucesso financeiro, né, de criarem mais abundância, ou de deixarem de lidar com a escassez, ou porque gostavam de aprender a comunicar melhor, ou gostavam de melhorar os seus relacionamentos, ou whatever, e menos comum dizerem eu quero ser melhor pessoa e quero ter ajuda nesse processo, quero ter aqui uma ajuda a explorar os caminhos que me podem levar a ser uma melhor pessoa. E eu acho que também uma parte do trabalho que eu procuro fazer e também se calhar uma das razões pelas quais este podcast existe há tantos anos é o entregar este estímulo que no fundo está resumido aí na tua frase de que ser uma pessoa é o único projeto que vale realmente a pena. Eu acho que as pessoas acham que não precisam de ajuda para ser boas pessoas porque é fácil, não é? É só uma decisão. Mas é difícil, imagina, eu aqui há tempos eu acredito no nosso sistema meio socialista, né? Acredito no Estado Social e acredito que as pessoas deveriam pagar os seus impostos. Mas, como acredito nisso, eu tenho que estar à altura daquilo em que eu acredito. Porque, apesar de eu não acreditar em subjetividade moral, eu acredito que há uma moralidade absoluta, não estou a dizer que sou eu que sei qual é, mas acredito que há. Apesar de eu não acreditar em relativismo moral, se eu digo que prefiro uma coisa, tu dizes que espera outra, nós podemos debater e lá no final é um bocado difícil saber quem é que tem razão. Mas uma coisa é objetiva, que é a coerência. Isso aí sim, isso aí é observável. E eu tive a pequena realização, que se calhar é óbvio para muita gente, mas eu pensei, não, eu tenho mesmo que estar à altura desses valores que defendo. A verdade é que quando, imagina, vais ao... Eu não quero estar aqui a pôr ninguém em xeque. Usas determinado serviço e o pessoal diz, quer com fatura ou sem fatura? E se tu disseres sem fatura, pagas menos 23%. E se forem 5.000 euros é dinheiro. Mas uma pessoa, já me aconteceu num determinado serviço, fora de casa, ninguém sabe qual é, alguém me colocar essa questão. E eu digo, e custa-me dizer, quero com fatura. E o gajo olha para mim e pensa, este gajo é burro. Ele tá a escolher ativamente pagar mais 1.000 euros. Isto para dizer que é difícil. E eu preferia não ser confrontado com estas situações com a frequência com a qual sou, mas isso é outra história. E então, se é difícil, faz sentido que em alguns parâmetros realmente o desenvolvimento pessoal possa ajudar a pessoa nisso mesmo. Bom. Gostei desta nossa conversa, Pedro. Só tenho mais uma pergunta para ti.
que é a pergunta com que normalmente terminamos aqui as nossas interações com convidados no podcast. Mas antes disso, queria-te perguntar se há assim, alguma coisa em especial que tu gostasses de partilhar, ou alguma coisa que ultimamente tenha andado a ocupar aí os teus pensamentos e que estejas com vontade para cá fora. Olha, tive. Eu fiz 40 anos recentemente e no último meio ano, antes de fazer 40 anos, eu fui apontando algumas aprendizagens que tive, não na vida, mas tipo no último ano ou 2 ou 3, antes de ter 40, e até vou expandir. E eu não vou expandir agora, mas posso partilhar as aprendizagens que tive. Uhum. Tem apenas assim uns bullet points. A primeira é 40 não são os novos 30 e 30 não são os novos 20. Isto aqui tem a ver um bocado com a maneira como as pessoas atribuem um valor mais positivo a ser-se jovem e pá, acho que não é preciso isso. Uma pessoa pode ter 40 e... Pá, 40 podem ser os novos 40, não é mesmo? Ou os velhos 40. Outra é... Nunca vou ser aquele gajo culto. Porquê? Imagina, todos nós conhecemos aquela gaja que começa a falar de uma cena qualquer e sabe bué, e nós ficamos ali todos uau, uau, uau. E tipo, eu sempre quis ser essa pessoa, mas pá, não vou ser eu. Mas também eu estou constantemente a ouvir livros, a ler livros, a ouvir podcasts e retenho tipo 7,5% do que aprendo. Nunca vou ser essa pessoa, mas estou em paz com isso. Acho que as minhas fortalezas são outras, em termos mentais. Outra é, nunca vou aprender árabe, melhorar o meu francês, trabalhar no meu quintal ou refazer a minha carrinha. Acho que as pessoas querem fazer tudo e metem bué de listas e... Não, pá, acho que mais vale só admitir que a maior parte das coisas que nós temos de fazer não vão ser feitas. E se calhar ajuda a fazermos algumas delas. Outra é, a vida é triste, mas para ser bonita não podia ser de outra forma. Acho que se a vida não fosse... Se não houvesse finitude na vida, ela não poderia ser bonita. Se a vida durasse para sempre, então era só uma coisa que estava. Outra é, só me repito uma vez. Tipo, quando estou a discutir com alguém, ou a debater, não é discutir, eu permito-me apresentar o mesmo argumento 2 vezes. A segunda pode ser, a pessoa pode me ter ouvido. Se vou apresentar uma terceira, então estamos a dar à volta e não faz sentido. A outra, não tenho que ir a todas. Tipo, eu antes estava num grupo e alguém falava em zodíaco, uma cena assim, e eu, ok, tu acreditas em zodíaco? Pá, não é possível. E a outra é smoke more, drink less. Eu gosto de alterar estados de consciência e gosto de beber, gosto de fumar canabinoides e se eu fumar em vez de beber, o dia a seguir é muito mais fixe. Foi muito bom essa lista, sabes? Inspiraste. Portanto, essa foi a tua lista dos 40. Boa. Esse é o último meio ano, o último ano antes dos 40. É a tua lista antes dos 40. Então, eu estou agora a entrar no meu... Tenho mais um ano e pouquinho pela frente antes de fazer os meus 50. Portanto, o último ano é para construir. Começa agora a apontar. Começar a apontar. Boa. Então isso traz-nos aqui até à última pergunta, Pedro. O que é para ti uma vida mágica? O que é que tem que acontecer para tu chegares ao final do dia e dizeres hoje foi mágico? Significado. Eu acho que, imagina, mais do que... Eu gosto de me sentir feliz. Já me questionei muito acerca do que é que isso significa, porque há quem diga que felicidade é algo momentâneo, ao mesmo tempo a nossa língua portuguesa permite uma distinção entre o ser e o estar. Ser feliz implica, se calhar, mais ou menos constante de algum contentamento, mas nos últimos anos, e aqui não meti na lista dos 40 anos porque já ando a pensar nisso há mais tempo, percebi que mais do que uma vida feliz, apesar de não ajeitar, mais do que uma vida feliz, eu quero uma vida com significado. E para isso, obviamente, dentro dessa vida, quero que os meus dias tenham significado. Algo quer que eu seja um gasto a fazer ou a pensar em aspectos, ou fazer coisas que eu acho que estão a caminho de algo que me faz sentido. E eu estou a ser deliberadamente vago porque isso, o significado, de certa forma, a pessoa percebe durante o próprio dia e ao fim da vida também. Por exemplo, essa cena do altruísmo eficaz e de doar os 5% e tudo mais. Não me dá felicidade
a dar o dinheiro, não sinto nenhum pico de felicidade, até fico um bocado tipo, não tenho nada a fazer isto. E vou ficar sem dinheiro que me que podia ser usado para me dar picos de felicidade. Mas atribui significado à minha vida porque é estar a fazer algo que eu acho que é meu dever. Porque, lá está, ser boa pessoa no fundo é o único objetivo que deve existir. Para mim. Boa. Obrigado, Pedro. Esta, Obrigado. esta hora do teu tempo, para mim, tem um significado importante e que agradeço, e acho que agradeço em meu nome e também de todas as pessoas que vão ouvir esta conversa e que eu recomendo que te sigam e sigam os teus pensamentos e reflexões. Se preparem para que as reflexões nem sempre vão ser confortáveis, né? e que os desafios mentais que tu lanças que vão certamente ser úteis para muitas pessoas. Ficaram aqui muitas ideias no ar, muitos estímulos interessantes e eu acho que isto é uma conversa, quem sabe, para depois nós continuarmos um dia. Já, um dia podemos jantar, eu e tu e Tomás. Sim, Obrigado. boa, está E a combinado. minha, que Sim, fica pré-combinado. tá combinado, sim. Pelo menos do meu lado e do teu, só vegetais. Já, ok. É isso, bom. Obrigado, Pedro. Um grande abraço Nada. para ti. Tchau.